50. Esse é o número de casos de serial killers ativos apenas nos Estados Unidos em 2022. Hoje nós vamos conhecer 3 desses serial killers que ainda estão ativos e podem voltar a matar a qualquer momento. Mas antes da gente começar, precisamos compartilhar algo com vocês. 95% das pessoas que assistem nossos vídeos não estão inscritas no canal ainda, e isso faz com que o YouTube pare de recomendar o nosso conteúdo. A sua inscrição é essencial para a continuidade desse canal, então se inscreve e deixa seu like para nos ajudar a continuar produzindo vídeos como esse para vocês. Se inscreveu? Deixou seu like? Então bora lá! Geralmente um serial killer é definido como um indivíduo que pratica uma série de homicídios durante um determinado período de tempo, com um intervalo de tempo durante esses homicídios. O auge de um serial killer foi sem dúvida entre as décadas de 1950 e 1980, antes que a ciência fizesse avanços tecnológicos que tornariam esse ato muito mais difícil de se livrar. Então, como é que esses monstros escapam de seus crimes por tanto tempo nos dias de hoje? Bom, leva tempo para a polícia reconhecer um padrão de homicídios e normalmente quando o ato ocorre, é cometido por alguém que a vítima não conhece ou é próximo. Verdadeiros assassinos em série criam vítimas a partir de alguém com que eles não têm nenhuma conexão. E quando o ato é cometido dessa maneira, o caminho para chegar até o assassino é muito mais longo e sinuoso. Aqui estão suas histórias. O Serial Killer de Long Island. Eu sei que esse é um caso popular que foi coberto extensivamente e ganhou até um filme de grande sucesso na Netflix, mas isso não significa que as pessoas devam perder o interesse de investigar os detalhes. Então vamos voltar para Shannan Gilbert. Shannan foi uma das muitas vítimas do assassino de Long Island. Ela desapareceu em Oak Beach, Long Island, em 1º de maio de 2010. A última vez que qualquer humano ouviu falar de Shannan foi através de uma ligação para a polícia. Ela ligou para o 911 às 4h51 da manhã em estado de pânico pedindo ajuda. Ela era uma profissional do sexo que havia saído recentemente de uma casa em um condomínio fechado de um dos seus clientes e quando ligou para as autoridades ela disse freneticamente: "Tem alguém atrás de mim e eles estão tentando me matar." O corpo e os pertences de Shannan foram recuperados 1 ano e meio depois, em dezembro de 2011. Mas isso não iniciou a contagem de corpos do serial killer de Long Island. A primeira suposta vítima teria sido encontrada em 20 de abril de 1996. A vítima ainda é referida como a Jane Doe da Ilha do Fogo. John Doe para homens e Jane Doe para mulheres são pseudônimos coletivos que são usados quando o nome verdadeiro de uma pessoa é desconhecido ou está sendo intencionalmente oculto. As autoridades só conseguiram recuperar parcialmente os seus restos mortais. E sem o conhecimento da polícia, esse seria o homicídio que desencadearia um serial killer que ainda não foi pego 28 anos depois. A segunda vítima foi encontrada em 28 de junho de 1997. Ela foi apelidada de Pêssego, ou Jane Doe número 3. Novamente, a polícia só conseguiu recuperar restos parciais. As duas Janes Doe foram encontradas a cerca de 60 quilômetros de distância uma da outra e aproximadamente na mesma época do ano, com apenas 1 ano de diferença. Ao longo dos próximos 10 anos, a polícia encontraria mais 7 vítimas, incluindo Shannan Gilbert. Valerie Mack foi vista pela última vez no verão de 2000, e seus restos parciais foram descobertos apenas alguns meses depois, em novembro. Jessica Taylor foi vista pela última vez em junho de 2003 e seus restos parciais foram descobertos apenas algumas semanas depois. 9 de julho de 2007, Maureen Brainerd Barnes desaparece e seus restos parciais não foram descobertos por 3 anos. Em 10 de julho de 2009, Melissa Bartholomew foi vista pela última vez. Ao longo do mês seguinte, a irmã de Melissa, Amanda Bartholomew, recebeu muitas ligações de um homem usando o celular de Melissa. Ele iria insultar e zombar de Melissa e sua família. Eventualmente, ele informou a Amanda que sua irmã estava morta. Muitos acreditam que esse foi o serial killer de Long Island. Em 2010, Shannan Gilbert faz já a referida chamada em pânico para o 911. Bate nas portas de vários vizinhos que nada fazem para ajudá-la e, eventualmente, desaparece. E então, em 4 de abril de 2011, os restos mortais de Valerie Mack foram descobertos junto com o de um bebê, que através da perícia foi identificado como a filha de 24 meses de Jane Doe número 3. Eles também encontraram os restos de John Doe, o único homem da lista do serial killer de Long Island. 11 de abril de 2011, mais restos mortais de Jane Doe número 3 são encontrados perto do Jones Beach State Park. Eles também encontraram os restos parciais de Jane Doe da Ilha do Fogo, em Toby Beach. E finalmente, em dezembro de 2011, a polícia encontra o restante dos restos mortais de Shannan Gilbert. As últimas descobertas aconteceram em maio de 2020.
foi quando as autoridades forenses identificaram Valerie Mack, que foi listada como Jane Doe por 20 anos. Houveram ainda 5 vítimas adicionais que são consideradas possíveis ou potenciais vítimas do serial killer de Long Island. Uma grande porcentagem das vítimas eram acompanhantes, e o assassino tinha um padrão de deixar restos parciais dentro de sacos de estopa em várias áreas diferentes, o que provavelmente tornaria a investigação mais difícil. Há especulações de que ele ou ela é familiar ou faz parte da aplicação da lei devido a evitar detecção por tantos anos. Haviam várias pessoas de interesse nesse caso. John Betroff foi nomeado suspeito porque ele havia assassinado 2 acompanhantes e era suspeito de assassinar uma terceira. Uma das vítimas de Betroff foi Rita Taggart, e a filha de Rita era a melhor amiga de Melissa Bartholomew, que, como mencionamos anteriormente, foi uma vítima do serial killer de Long Island. Betroff também morava em Manorville, a apenas 5 quilômetros de onde os restos mortais de Jessica Taylor e Valerie Mack foram descobertos. Joseph Brewer, um morador de Oak Beach, foi uma das últimas pessoas conhecidas por ter visto Shannon Gilbert viva. Ele a contratou como acompanhante no Craigslist na noite do seu desaparecimento. Brewer disse que logo após Gilbert chegar na sua residência, ela começou a agir de forma irregular e fugiu de casa. Gilbert teria sido vista correndo por Oak Beach, batendo nas portas das casas no bairro de Brewer. Nessa época, Gilbert ligou para o 911, dizendo que eles estavam tentando matá-la. A polícia, no entanto, não encontrou nenhuma evidência de irregularidade e Brewer foi rapidamente inocentado como suspeito. James Bissett também era suspeito de ser o serial killer de Long Island, por ser proprietário de uma empresa especializada no fornecimento de sacos de estopa para a área imediata onde uma grande porcentagem dos corpos foram encontrados. Entre todos os suspeitos, James Burke foi o mais interessante. Devido ao seu papel na força policial, ele usou essa posição para bloquear uma investigação do FBI sobre o caso do serial killer de Long Island, quando ele detinha o título de chefe de polícia do condado de Suffolk. Em dezembro de 2016, um advogado da família de Shannon Gilbert relatou que uma acompanhante havia afirmado que suspeitava que Burke pudesse estar conectado aos casos de Long Island. A acompanhante, que se identificou como Lynn, afirmou que em uma festa em que ela participou em abril de 2011 em Oak Beach, ela viu Burke arrastar uma mulher de aparência asiática pelos cabelos até o chão. Peter Hackett também foi apontado como suspeito no caso do serial killer de Long Island, mas foi declarado inocente. Recentemente, o novo comissário da polícia, juntamente com o novo promotor público, prometeu encontrar a verdadeira identidade do serial killer de Long Island, mas ainda não divulgou atualizações. O Estrangulador de Chicago. O Estrangulador de Chicago pode ter a maior contagem de assassinatos do que qualquer serial killer ativo hoje. Entre os anos 2000 e 2018, 75 mulheres foram estranguladas até a morte na área de Chicago. A maioria das vítimas foram encontradas jogadas em becos ou prédios abandonados e eram predominantemente negras entre as idades de 16 e 58 anos. Cerca de metade era provavelmente profissionais do sexo e a maioria foi encontrada em Washington Park, na zona sul de Chicago, e em Garfield Park, no oeste de Chicago. Ambos os lugares têm uma taxa de criminalidade muito alta, e devido a isso, os assassinatos nunca foram realmente relatados na mídia. Pelo menos não até que as autoridades conectadas ao mapa do projeto de responsabilização de assassinatos em 2018 usaram algoritmos para conectar os casos e mostrar um padrão de um ato de serial killer. O mapa classifica os homicídios não resolvidos por localização demográfica da vítima, o método de matar e procura por agrupamentos locais associados à baixa taxa de liberação de assassinatos que podem indicar a probabilidade de que as autoridades estejam de fato lidando com serial killer. As primeiras 6 vítimas foram descobertas em 2001 em prédios abandonados, lotes vazios e becos. Todos os 6 foram estrangulados e foram encontrados com cerca de 2 meses de intervalo. Uma série quase idêntica de estrangulamentos foi encontrada apenas no ano seguinte, em 2002. Todas as 6 mulheres foram mortas da mesma maneira e encontradas em locais semelhantes. Nos 12 anos seguintes, mais 34 vítimas foram encontradas estranguladas. Algumas sofreram ferimentos muito piores, o que indicava que o método de matar do suspeito estava piorando. Depois que Vilma Howard foi descoberta em fevereiro de 2014, a matança parou por 3 anos. Em 2017 foram encontradas mais 2 vítimas e em 2018 outras 4 foram encontradas estranguladas e despejadas em locais semelhantes. Os padrões do assassino foram muito consistentes ao longo dos anos 2000 e 2010. Até o período de 3 anos de pausa na matança, as autoridades acreditavam que o suspeito tinha sido potencialmente detido e cumpriu uma pena de 3 anos, o que poderia explicar a ausência.
Isso também levou a polícia a acreditar que eles estavam lidando com apenas um assassino, apesar da crença em massa de vários assassinos ao longo dessa horrível matança que durou 2 décadas. A polícia tem um perfil de 3 assassinos em série diferentes, não apenas um. E como a maioria das descobertas fornece um padrão geográfico muito claro de sul a norte de Chicago, indica que o assassino ou assassinos podem ser móveis e com uma compreensão muito completa da área de Chicago, o que leva a pensar que possivelmente são motoristas de caminhão ou táxi. Ninguém foi nomeado suspeito no caso do estrangulador de Chicago porque as autoridades não viram um padrão até que o projeto de responsabilização por assassinato desenvolveu um no final de 2018. O estrangulador de Chicago continua caminhando na sombra da impunidade e pode voltar a atacar a qualquer momento. Colecionador de ossos de West Mesa. Albuquerque, Novo México, se tornou recentemente uma das áreas metropolitanas mais perigosas para se viver. Apenas em 2020, os crimes violentos aumentaram em 29%. Embora a taxa de criminalidade tenha aumentado nos últimos anos, o verdadeiro terror de Albuquerque foi descoberto em 2009. Christine Ross estava passeando com seu cachorro quando ele encontrou um osso que parecia ser humano. Sem saber se o osso era de fato humano, ela tirou uma foto dele e mandou para sua irmã, que era uma enfermeira registrada e que confirmou que era um fêmur humano. Ela imediatamente denunciou à polícia, que não tinha ideia que esse seria o início do caso mais perturbador que Albuquerque já viu. 11 corpos no total foram encontrados, sendo elas Mônica Candelária, Doreen Marks, Vitória Chaves, Verônica Romero, Jamie Barella, Evelyn Salazar, Silânia Edwards, Virginia Cloven, Cinnamon Wilkes, Julie Neto e Michelle Valdez. Todas eram mulheres e todas, menos uma, eram profissionais do sexo. As mulheres tinham idades entre 15 e 32 anos e foram dadas como desaparecidas de 2001 a 2005. Graças a fotos de satélite, as autoridades conseguiram obter a última vítima enterrada em 2005. As mulheres eram de ascendência hispânica e uma era afro-americana. Silânia Edwards, uma adolescente de 15 anos que fugiu de Lawton, Oklahoma, foi a única vítima de fora do estado. Devido ao terrível estado dos restos mortais, os investigadores levaram mais de 1 ano para identificar todas as 11 mulheres. As autoridades haviam feito um grande esforço para entrevistar mais de 200 trabalhadores de rua e com a família das vítimas para tentar montar um padrão. Isso, juntamente com o trabalho de investigação feito pela detetive Ida Lopes em 2005, que na época mantinha registros de mulheres ligadas às drogas e prostituição desaparecendo na área de Albuquerque, a polícia conseguiu determinar que estava lidando com um serial killer. Lorenzo Montoya era o principal suspeito. Ele morava a menos de 5 quilômetros do local do enterro e, em 2006, uma dica de um cidadão afirmou que havia trilhas de terra profundas que levavam de seu local de estacionamento de trailers até onde os corpos foram descobertos. Em 2006, ele estrangulou uma adolescente em seu trailer e então foi baleado e morto pelo namorado da citada adolescente. Aparentemente, após sua morte, os assassinatos pararam. Em 2014, um avanço em um caso de décadas fez com que a polícia de Albuquerque se interessasse por Joseph Blee como suspeito dos assassinatos. Blee foi apelidado de estuprador do meio da escola por suas atividades na década de 1980. A polícia diz que ele costumava invadir as casas de meninas de 13 a 15 anos que moravam perto da McKinley Middle School em Albuquerque e as estuprava. Em 2015, Blee também era suspeito pela polícia de matar uma profissional do sexo. Sua amostra de DNA estava localizada no cós interno e no cinto de uma trabalhadora do sexo encontrada morta na Avenida Central, uma rua famosa pelo trabalho sexual na zona leste da cidade. Além disso, uma etiqueta de árvore de um viveiro foi encontrada na área onde os corpos das vítimas de West Mesa foram enterrados. O artefato foi rastreado até um berçário que Blee frequentava com alguma frequência. Blee, no caso de estupro no meio da escola, foi condenado a 36 anos em junho de 2015, aos 58 anos de idade. E em agosto de 2022, os casos permanecem abertos e estão sendo ativamente investigados pelas autoridades. Há uma recompensa de $100 mil por informações que levem à captura do colecionador de ossos de West Mesa. E em junho de 2020, a cidade abriu um parque no cemitério em homenagem às vítimas dos assassinatos. Esses serial killers possivelmente ainda circulam livremente por aí nos dias de hoje. Há especulações de que os assassinos estão mortos há muito tempo ou foram condenados à prisão perpétua por outros crimes, e por isso pararam de matar.
Outros acreditam que esses monstros estão vivos e continuam seus reinados de terror pelo mundo. E casos assim já aconteceram muitas vezes na história. Você já ouviu falar do caso em que até hoje não se sabe se eram lobos que matavam, ou uma besta, ou um homem? Existem várias teorias sobre isso que você encontra aqui neste vídeo. E sobre esses 3 serial killers que você viu aqui? Conta pra gente o que achou nos comentários. E não se esqueça de conferir nossa playlist de casos misteriosos. Até mais no próximo Fato Impressionante.